Então, o objetivo é piorar, sim, piorar a qualidade de partes do som, de modo que o ruído gerado, aquele ruído de quantização, seja inaudível para um ouvinte comum. Para isso, tem uma receita que é determinada em padrões. Vou seguir os seguintes passos. O primeiro passo é, então, analisar o sinal a ser codificado. Então, para isso, eu vou ter uma representação frequencial. O próximo passo é verificar quais sons estão presentes. No nosso exemplo aqui, ilustrativo, vou colocar esses 3 sons presentes, bem definidos na frequência. Só é um exemplo. Depois, eu vou estimar suas máscaras de cada som. Ok? E essas são as curvas mascaradoras de cada som. E agora eu vou estimar quais sons seriam mascarados pelos demais sons presentes. Então, como esse som aqui está abaixo da curva mascaradora de um outro som, esse som será mascarado enquanto esses dois outros sons serão percebidos. Agora, eu vou estimar o ruído de quantização que eu posso ter para cada um desses sons, cada uma dessas bandas, de forma que o ouvinte não perceba esse ruído. O ruído será representado por essas setas verdes para cima. Aqui, então, é o maior nível de ruído que eu posso ter. Se eu passar dessa curva aqui, eu passo a conseguir ouvir esse ruído. Então, isso eu não quero. Então, aqui eu posso ter esse ruído até aqui. Do mesmo jeito para o outro. Então, dado esse ruído, eu posso piorar a quantização desses sinais, o que vai ser representado por um tom mais fraco desse laranja. Então, com base naquele nível e na taxa de codificação que eu estou aplicando nessa codificação, eu vou alocar a quantidade de bits adequada, o que vai gerar uma economia na taxa de codificação. Bem, o MP3, o que quer dizer MP3? Na verdade, o MP3 é uma parte, o MPEG-1 é um padrão para a codificação de vídeo. Se não me engano, a segunda parte desse padrão é a parte que trata de áudio. Ela define algumas camadas ou padrões de qualidade ou de sofisticação para a codificação. A terceira camada de sofisticação, ou seja, eu fiz uma codificação de uma certa forma na camada 1, vou melhorar essa codificação na camada 2 e vou melhorar ainda mais na camada 3. Essa terceira camada de sofisticação na codificação de áudio do padrão MPEG-1 é o chamado MP3. Nesse padrão é definido o encoder, ou codificador, que nada mais é do que o programa que converte o sinal em MP3. O padrão MPEG-1 ele não apresenta uma especificação detalhada para o encoder. O que isso quer dizer? Que cabe ao fabricante do encoder desenvolver as técnicas que vão influenciar na qualidade final do arquivo MP3. E isso a gente já viu a consequência. Mesmo se você tiver uma mesma taxa de codificação em 2 arquivos diferentes para o mesmo sinal, a qualidade pode ser diferente. Por quê? Porque o fabricante, as técnicas, os algoritmos do fabricante que vão influenciar na qualidade do final do arquivo MP3. Porque o encoder não é detalhadamente especificado. Em contrapartida, o decoder ou decodificador, que é o programa que reproduz o arquivo MP3, ele é detalhadamente definido no padrão e por isso a qualidade final, dada um mesmo arquivo MP3, ele vai ser sempre bem parecido. MP3, então, vem a ser uma compressão com ou sem perdas. No caso do MP3, é uma compressão com perdas ou lossy. A compressão com perdas, então, é uma compressão que ela tende a criar uma aproximação do sinal original. Em contrapartida à compressão sem perdas, que, por exemplo, é de um arquivo .zip, que a gente costuma usar
para levar uma quantidade grande de arquivos, essa é uma compressão sem perdas. Porque o sinal, depois, digamos, descomprimido, ele tende a ser igual ao sinal original. Mas essa codificação MP3 ela gera consequências, gera alguns defeitos. Quais são eles? Oscilações, ou seja, subidas e descidas na amplitude normal do sinal original. Pré-ecos. Pré-ecos é um conceito um tanto complicado de psicoacústica, mas basicamente é quando um som ele parece acontecer antes do que realmente ele acontece. Bird artifacts. Basicamente a gente pode explicar como uns piadinhos que existem, como se fosse de pássaros mesmo, ao longo de certos trechos do sinal. Queda no sinal é simplesmente ter uma queda na amplitude final do sinal. Rattling, ou som de batidas, é como se fossem sons de palmas ao longo do sinal reproduzido. Warbling é uma inconstância no pitch, uma desafinação em alguns trechos do sinal, de trechos sonoros do sinal, que tenham um pitch mais marcante, é uma inconstância nesse pitch. Um sinal sonoro existe em contrapartida a um sinal, digamos, de ruído, por exemplo. Sensação de embaixo d'água. Muitas vezes a gente ouve isso em conversas por voz sobre IP, uma sensação de estar embaixo d'água. Hissing, que é um ruído de fundo, tipo, como se fosse um frigir de ovos. Granularidade é uma falta de suavidade, digamos, um sinal que seria bem suave, ele começa a ter umas imperfeições ao longo do sinal. Agora eu vou falar sobre um dos concorrentes do MP3, que é o AAC. O AAC ele também está definido dentro do padrão MPEG, fica no MPEG 2, parte 7 do MPEG 2. Ele permite mais frequência de amostragem, uma gama maior de frequência de amostragem, enquanto o MP3 só permite de 16 a 48 kHz, o AAC ele pode chegar até a 96 kHz. Ele permite até 48 canais de áudio, enquanto o MP3 permite até 5.1, Surround 5.1. Uma taxa de codificação arbitrária, enquanto o MP3 só permite, por exemplo, 128, 64, 384, o AAC permite uma taxa arbitrária, não limitada a esses valores pré-definidos. Além disso, existe uma maior eficiência para sinais estacionários, transitórios e sinais acima de 16 kHz. Apesar de todas essas vantagens, o AAC ainda não tem tanto suporte a programas, encoders, decoders como o MP3, por isso tem essa grande desvantagem. O que também faz que ele não seja tão usado quanto o MP3. FLAC. O FLAC apresenta uma compressão sem perdas. Contudo, é uma compressão, como a gente pode ver aqui, bem menor do que a do MP3. Enquanto o MP3 pode chegar com uma qualidade razoável 11 vezes menor do que o sinal original, ou seja, em torno de 10% do sinal original, a compressão do FLAC vai de 50% a 70% apenas. Contudo, é um formato aberto e livre de royalties, enquanto o MP3 é um padrão fechado. Mas também, assim como o AAC, não tem tanto suporte como o MP3. Concluindo então essa parte da apresentação, como então o MP3 consegue ficar 10 vezes menor do que um Wave, uma referência, um CD? Através da aplicação de técnicas de psicoacústica. Por que cada codificação MP3 gera resultados sonoros diferentes? Porque provavelmente está utilizando taxas de codificação diferentes. Dado que o padrão MP3, quanto maior a taxa, maior tende a ser a qualidade. Mas por que quando eu baixo o MP3 da internet, alguns soam bem, mas outros não? Embora esteja na mesma configuração, ou seja, mesma taxa de codificação. Isso acontece por causa daquele fato de que os encoders não são detalhadamente especificados no padrão, ou seja, cada fabricante utiliza suas próprias técnicas para melhorar a qualidade do MP3 gerado. Quais são os principais problemas da codificação MP3? Então, são aqueles que a gente falou anteriormente: oscilação, inconstância no pitch, pré-eco, ruído de fundo, chamado hissing, granularidade,
por aí vai. Qual a diferença entre lossy e lossless? Bem, então é a compressão com perda, no qual existe apenas uma aproximação do sinal original, e a lossless é a sem perda, no qual eu consigo reproduzir o sinal original perfeitamente. Ok? Então agora eu vou abrir para perguntas. Uma primeira pergunta aqui é: qual o melhor encoder? Bem, qual o melhor encoder? Cada fabricante ele adota algoritmos, técnicas próprias de cada um, então é difícil você dizer qual MP3, qual encoder MP3 é o melhor. Às vezes, uma técnica usada em um fabricante é o que vai agradar melhor a você. Às vezes não. Ok. Outra pergunta, então. Como é a curva mascaradora? Eu entendo, então, como que, dado que existe um sinal sonoro bem definido na frequência, como que é a curva mascaradora dele? Então, a curva mascaradora, mais ou menos via de regra, ela tende a ter uma atenuação grande em altas frequências e uma atenuação menor em baixas frequências. Isso é bem devido à característica logarítmica das bandas críticas. Ou seja, elas não são uniformemente espaçadas. Elas têm à medida que a frequência aumenta, a sua largura também aumenta. Ok? Já que o AAC, outra pergunta agora, já que o AAC tem mais vantagens, por que não se usa mais o AAC que o MP3? Como expliquei, não existe tanto suporte, não existe tantos programas, não existe tantos encoders, decoders, sites de armazenamento de AAC como MP3. Então daí o MP3 leva uma grande vantagem em relação à aceitação. Mais nenhuma? Ok, então vou passar então a palavra ao Cristiano, que vai continuar o nosso webinar sobre o Procodec da Sonox. Obrigado.